A apresentação que venho fazer hoje está diretamente relacionada com a minha dissertação de mestrado, ou a minha tese de mestrado, como preferirem, que tem como título A História do Rock Progressivo em Portugal, 1967 a 1981. Eu resolvi debruçar-me sobre este tema porque durante este período e neste subgénero musical específico criaram-se grandes nomes da música portuguesa, como José Cid, Quarteto 1111, a Banda do Casaco, José Brito, Tantra e tantos outros. Para vos explicar a estrutura desta palestra, desta apresentação, vai-se dividir numa primeira parte uma apresentação sobre o tema, ou seja, a parte em que eu falo. Uma segunda parte vai ter um momento musical que vou interpretar um tema dentro do rock progressivo e um excerto de outro tema, também incluído no rock progressivo, e no final, à medida que eu for fazendo a apresentação, gostava que pensassem em perguntas, porque o final vai ser um debate aberto ao público, ou seja, já não sou eu que falo, são vocês que fazem perguntas, dúvidas ou afirmações que acharem pertinentes. Então, vou começar a apresentação. A apresentação tem como título História Musical aos Anos Progressivos e, tal como qualquer tipo de história, temos que fazer um contexto. E neste caso, temos que fazer um contexto de quando é que surgiram os teenagers, os adolescentes, quando é que surgiu essa ideia de existirem pessoas, de existir uma cultura, o surgimento de uma cultura entre a idade da infância e da idade adulta. Então, começa primeiramente em 1848, na Primavera dos Povos. Para quem não sabe, Primavera dos Povos foi um conjunto de revoluções que ocorreram no continente europeu e que também definiram, além de definirem esta idade entre a infância e a idade adulta, definiram também o conceito de nação e de Estado-nação. Já no século XX, andando um bocado para a frente, depois nos finais da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir de 1943, surgiu algo nos Estados Unidos que ficou conhecido como o Baby Boom. O Baby Boom porque a quantidade de nascimentos que ocorreram foi estrondosa. E em que é que isto se relaciona? Porque as pessoas que nasceram, os Baby Boomers, como se costuma dizer, nos anos 60 e 70 estavam na idade de estar na escola secundária. E começaram a criar uma espécie de subcultura, com hábitos próprios, em que se opunham, por exemplo, à guerra do Vietnã e a outros conflitos e exigiam a paz. E a própria indústria do mercado ajudou também a criar essa cultura do teenager. O teenager vestia-se de uma certa forma, ouvia um certo tipo de música e tinha um certo tipo de condutas, de atitudes próprias que os diferenciava dos outros adultos. Com esta contestação ao poder instituído, dei o exemplo da guerra do Vietnã, começaram a contestar o poder instituído, surgiram os hippies, e os hippies não com H mas com Y, pertencentes ao Youth International Party, que era um grupo de jovens que defendiam os mesmos valores que os hippies, mas
mas aplicados na política. E dá-se o surgimento assim também daquilo que ficou conhecido como a nova esquerda. Entretanto, o fenómeno do teenager, apesar de ter começado nos Estados Unidos, com o início do processo de globalização, acaba por afetar e espalhar-se por todo o globo em diferentes padrões, por diferentes tipos de contestações. No caso português, diretamente ligado à contestação contra a guerra colonial e contra o próprio regime autoritário do Como eu disse, esta nova subcultura, este novo tipo de pessoas usavam a divisão das suas casas do quarto como o seu espaço, o seu habitat natural, por assim dizer. Onde liam a sua literatura fantástica, os seus romances e, ao que apareceu nesta época também, a banda desenhada. A banda desenhada permitia ao leitor desenvolver um espírito crítico, ou seja, o próprio leitor desenvolver um espírito de aventura e na sua cabeça criar o próprio desenrolar das histórias que estavam na banda desenhada, o que contribui também para essa rejeição da idade adulta e do poder instituído. Com isto surgiram também novas bandas sonoras, neste caso aquilo que eles ouviam no quarto, primeiramente com uma música que foi criada pelos afro-americanos chamada blues, que evoluiu para o rock and roll e com artistas brancos como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e Buddy Holly conseguiram entrar aos poucos na vida dos teenagers americanos. Isto, tal como eu expliquei, isto tudo globalizou-se e também incidiu em Portugal e surgiu um movimento musical muito específico que teve o nome de Yeah, com bandas como os Cheques ou os Ecos, em que aplicavam os novos estilos de dança que haviam surgido na própria música. Os anos 60 são também anos em que foi sintetizado, não queria dizer descoberto, mas foi sintetizado a droga do LSD pelo médico cientista Albert Hofmann, primeiramente com fins de saúde. Foi a própria CIA que o financiou para sintetizar esse tipo de droga, mas tornou-se muito popular o consumo desse tipo de droga, até porque achavam que contribuía para um estímulo criativo em termos musicais. E também a sigla LSD, os Beatles, no seu álbum que está agora a fazer 20 anos, Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band, tem uma faixa que se chama Lucy in the Sky with Diamonds. Ou seja, Lucy, L, in the Sky, Sky, S, with Diamonds, D, LSD. Eles foram muito acusados na altura por estarem a patrocinar o LSD, mas claro que eles negaram. Entretanto, os próprios Beatles, neste clima de experimentação e de contacto com as culturas do Oriente, eles próprios foram para a Índia fazer uma espécie de retiro e contactaram com a cultura hindu, o que fez com que alterassem a sua sonoridade, não só a sua própria mensagem, a mensagem que estava contida nas letras, mas o próprio tipo de sonoridade. E quando eles lançam o álbum Revolver de 65, eles acabam por fundar um novo estilo de música que ficou conhecido como o rock psicadélico. Não se espalhou.
Portugal, e surgiram novos grupos, novos conjuntos ou agrupamentos musicais, como é o termo técnico. O álbum que eu tinha falado, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, os Beatles abandonam a apresentação ao vivo em concertos. Eles desistiram completamente, porque eles iam dar os concertos, mas o público gritava tanto, que eles próprios conseguiam ouvir a sua própria música. Então resolveram retirar-se para o estúdio e fazer novas experimentações, sobretudo com novas técnicas que começaram a surgir de produção, como a produção em multifaixa. Antigamente fazia-se tudo aquilo que nós chamamos hoje de mono, ou seja, gravava-se tudo para a mesma faixa, para o mesmo canal. E com esta nova inovação eles conseguiam gravar diferentes instrumentos e trabalhar diferentes instrumentos para um resultado melhor no final. E é aí que surge este álbum, está aqui a capa, e qual é, além desta experimentação, inovação, improvisação, o que é que este álbum vem trazer de derradeiro? Todo o álbum, no seu conjunto completo, conta uma história, do princípio ao fim. E isto foi o primeiro álbum conceptual. E assim surge o que ficou conhecido como o rock progressivo. Rock progressivo, além de ter esta característica de ter fonogramas, ou seja, registros fonográficos, álbuns, que contavam histórias no seu todo, também desafiavam novas leis da música. Nós normalmente, esta explicação entra num caráter mais técnico. As músicas normalmente são feitas 4x4 ou 3x4. Um 4x4 é, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Um 3x4 é, por exemplo, uma valsa. 1, 2, 3. Ou como na valsa. E aqui surge uma nova experimentação, ou seja, fazem 5x4, 6x4, 17x18, 21x32, etc. Ou seja, começam a implementar aquilo que se chama de compassos complexos. E o objetivo das bandas que surgiram primeiro na Inglaterra, com o lançamento deste álbum, acabaram por surgir muitas bandas que formaram algo que ficou conhecido como a cena de Canterbury, como por exemplo o Zeg, Small Faces, entre muitos outros, que tinham todos esse mesmo tipo de componentes. Também em Portugal começaram, isto foi exatamente igual, e o que estes artistas pensavam era que não, nós vamos afastar do padrão musical normal, do pop rock. No caso de Portugal, valorizava-se muito algo que era o nacional cancionetismo, que eram músicas, por exemplo, de António Calvário ou Simão de Oliveira, músicas que puxavam ao caráter nacional do regime. E eles disseram, não, nós vamos fazer músicas semelhantes a músicas clássicas, semelhantes a Beethoven, Mozart, a Stravinsky, tudo isso. Daí as músicas serem muito compridas. Há uma música de um grupo chamado Jethro Tull, que é Tick as a Brick, que a música tem 43 minutos e é só uma música. Como eu já disse, a utilização e experimentação das sonoridades disponibilizadas pelos recentes sintetizadores, os teclados digitais, surgiram nesta época e contribuíram para o poço de experimentação sonora. Os sintetizadores mais famosos eram os Org Hammond, os Minimoog, os Farfisa e penso que não estou a esquecer de nenhum.
Alguns grupos implementaram ainda mais algo. Ou seja, isto é muito chato se viermos só para aqui, pá, estamos aqui em frente ao microfone e dizemos 1, 2, 3 e tal, e estamos aqui a cantar e isso tudo. Não, vamos tornar isto didático, porque se o público paga para nos vir ver, tem que ter um espetáculo decente para sair daqui com o espírito realizado. E então foi implementada uma parte cênica, uma parte mais teatral nos espetáculos. Eu meti aqui o nome da banda Genesis, porque o Genesis, na sua primeira fase, em que o Phil Collins ainda não era o vocalista, mas sim o Peter Gabriel, que depois seguiu uma carreira a solo nos anos 80, ele interpretava e ele vestia-se de acordo com as personagens das letras das músicas que cantava. Isso também foi feito cá em Portugal, no final dos anos 70, a partir de 77, com o surgimento da banda Tantra, que foi a primeira banda em Portugal a fazer isso e que usavam muito fogo de artifício e muitas vestimentas esquisitas para a época e mesmo máscaras, personagens das próprias letras. Improvisação musical, como eu já disse, era algo que marcava pela diferença, e entre estas bandas todas as bandas que eu referi, na cena musical da Inglaterra destacam-se os Pink Floyd, os Yes e os King Crimson. Os Pink Floyd são, eles todos, no seu total da sua obra, uma banda de rock progressivo, porque eu acho, falando a título pessoal, eu acho muita piada quando eu digo o meu tema é sobre rock progressivo. O que é isso? Não sei o quê. Então estas bandas que fazem isto, não sei, isso parece um bocado esquisito. Mas eu gosto de bandas mais tipo Pink Floyd e isso. Pink Floyd é rock progressivo. Yes também são conhecidos pelo seu single Honor of a Lonely Heart. E os King Crimson são um bocado menos conhecidos, mas no que toca a musicalidade estão no topo da hierarquia em termos instrumentais em Portugal. Que a minha própria tese visa focar em Portugal. Em Portugal vivíamos sob o regime do Estado Novo, em que imperava a censura e, como eu já expliquei, dava-se uma primazia ao nacional consumetismo. Ao contrário do que se possa pensar, os conjuntos que existiam na época não faziam originais, porque a única maneira que tinham de conseguir ganhar a vida era fazer versões de êxitos internacionais, porque só assim as editoras iam apostar neles para fazerem gravações de estúdio, mesmo não sendo. Isto hoje pode parecer um bocado estranho, mas na altura era completamente natural. Ou seja, aquilo que hoje chamamos as bandas de cover, só as bandas de cover quase é que conseguiam gravar em estúdio, as bandas de originais conseguiam muito pouco, ainda para mais bandas com um estilo inovador. Estes conjuntos, que aos poucos e poucos foram fazendo também originais, em inglês ou português, dependendo do conjunto, tocavam essencialmente em bailes de finalistas e romarias locais, ou seja, festas da terrinha. E acreditem que em situações muito estranhas. Eu lembro que achei muita piada quando eu estava a ler a biografia do José Brito, e em que ele contava que ainda não com o Quarteto 1911, mas ainda quando ele pertencia aos Pop 5 Music Incorporated, ele chegou a tocar numa festa de uma aldeia em que o palco estava de um lado da estrada e o público estava todo do outro lado da estrada. Ou em situações em que eles estavam a tocar e o palco
abatia, caía completamente, situações muito estranhas. Entretanto, houve um grupo que começou-se a destacar por fazer versões de uma banda instrumental inglesa chamada The Shadows, que era o Conjunto Mistério. Entretanto, em 1966 há um músico, um pianista virtuoso originário ali da Chamusca, de seu nome José Cid, que entra para o Conjunto Mistério. Entretanto, o Conjunto Mistério eles decidem acabar, mas um certo número de músicos, José Cid, António Muniz Pereira na guitarra, Jorge Muniz Pereira no baixo e Michel Mounier na bateria, decidem vamos fazer um conjunto, vamos fazer algo novo, conjunto novo, vamos, por influência de José Cid, vamos começar a escrever em português, com voz em português. Vamos fazer versões das hits internacionais à mesma, senão não sobrevivemos, mas vamos começar a tentar apostar aos poucos em letras em português. E é assim que surge o primeiro fonograma de rock progressivo em Portugal, em que eles muito agilmente pensaram, vamos fazer letras em português, nós queremos fazer uma crítica, mas não podemos fazer uma crítica direta, porque senão a censura chega e lápis azul risca. Então vamos fazer, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar em factos importantes da história de Portugal e vamos usar como metáfora para criticar o atual regime. E é assim que surge o primeiro fonograma, o primeiro registro fonográfico do rock progressivo em Portugal, que tem como título A Lenda del Rei Dom Sebastião. E existiam também outros grupos, como eu já falei, do Pop 5 Music Incorporated, e também já disse as mensagens sobre o eliminar para evitar o lápis azul da censura. O fenómeno que se encontrava nos grupos de música dos anos 50 era que estavam muito concentrados ou em Lisboa, ou em Porto, ou em Coimbra. No resto do país, nada, níqueles, népia. E então, com estas novas bandas, começa-se a notar uma descentralização dos grandes centros urbanos e começam a surgir grupos um pouco por todo o mapa nacional. Muitos deles nunca chegaram a conseguir lançar LPs. LPs são os vinis maiores, é um álbum. E destaco os grupos Perspectiva e Psycho. Os Perspectiva do Barreiro e os Psycho do Porto. Algo interessante, uma curiosidade que eu vou contar, os Psycho tinham um membro a tocar baixo que, quando os Psycho se desmembraram, formaram os Arte e Ofício. Esse membro, Sérgio Castro, acaba, quando os Arte e Ofício se desmembram, Sérgio Castro acaba por criar algo que foi um grande êxito nos anos 80, que foram os Trabalhadores do Comércio. Ou seja, isto só para mostrar que, de uma maneira ou de outra, grandes grupos e grandes bandas acabam por ter a sua origem aqui, no rock progressivo português. Nesta altura, as grandes editoras, já a antiga Valentim de Carvalho, estava descansada da vida, por assim dizer, mas entretanto surgem duas novas editoras, a Arnaldo Trindade e a Imavox, criada por membros da banda do Casaco. E aí a Valentim de Carvalho começa a pensar, não, nós temos que começar a trabalhar de uma maneira mais competitiva, porque estas novas editoras tinham maneiras completamente diferentes e mais liberais de trabalhar, enquanto a Valentim de Carvalho apresentava-se um bocado conservadora. E é aí que surgem outros grupos, como a Banda do Casaco,
que é de uma corrente dentro do rock progressivo, que é o folk prog. Isto traduzindo para o português seria mais ou menos como rock folclórico progressivo, uma coisa assim. Porque eles iam buscar muito, iam se basear muito no folclore português e acabavam por implementar novas características. Quando, neste meu processo de investigação, notei algo muito interessante, que é analisarmos as letras e os temas das músicas antes do 25 de Abril e as letras e os temas de músicas depois do 25 de Abril. E eu notei que no grupo Petros Castros isso nota-se evidentemente. Os Petros Castros são uma banda também de Lisboa, eram uma banda também de Lisboa, formada pelos irmãos Castro, e que optaram sempre mais por trabalhar no estúdio do que apresentar-se ao vivo. Havia muito isto também. Havia bandas que preferiam apresentar-se ao vivo e gravar pouco, como os Efedra ou os Psycho, e havia bandas que preferiam não se apresentar muito ao vivo e usar mais a componente de estúdio, que é o caso de Petros Castros. Petros Castros, antes da Revolução do 25 de Abril, vemos e podemos analisar letras que criticam o regime e o ambiente cultural vivido então, particularmente na música Marasmo, que começa logo com uns certos, vou dizer só uns certos dessa música. Estou afogado no mar, dentro do sepulcro das almas. Ou seja, eu estou aqui, não posso sair para fora, não posso expandir. E outra parte que é, eu sou um promontório onde não naufragam navios. Um promontório é um cabo rochoso que entra pelo mar. Ou seja, eu estou aqui limitado àquilo que me deixam fazer, não posso ser criativo. E eu quero ser criativo e quero expandir para fora, e eu não quero estar só no território nacional, quero também internacionalizar aquilo que eu faço e aquilo que mais gosto de fazer. Ao contrário de, depois do 25 de Abril, os Petros Castros lançam em 79, 79, 78, o LP Ascensão e Queda, em que fazem uma crítica muito vocacionada para as tentativas de grupos radicais esquerdistas pela tomada do poder durante o período do pré e da reforma agrária. Entretanto, em 1975, o Quarteto 1911 lança um LP conceptual também, que conta uma história do princípio ao fim. Onde, quando, como, porquê cantamos pessoas vivas, obra e ensaio de José Cid. Foi o último lançamento do Quarteto 1911 e a porta de entrada para a carreira a solo de José Cid, que inicia a sua carreira a solo, lança o seu primeiro LP homónimo, chamado José Cid, mas em 79 lança um LP que foi, não só para Portugal, mas para todo o mundo, dos grandes marcos do rock progressivo e das grandes peças do rock progressivo. É material muito bom, acreditem, que tem como título 10 mil anos depois entre Vênus e Marte. Foi feito um concerto de comemoração em 2014 na Aula Magna, e foi feito um novo concerto de comemoração também este ano no 1º de maio, também na Aula Magna, no qual eu estive lá presente e contactei com o próprio José Cid. Continuando no final dos anos 70, em 77 surge um grupo chamado Tantra, fundado por Manuel Cardoso e Armando Gama. Lá está, outro nome que nos anos 80
veio a ser dos grandes ícones musicais em Portugal. E o que é que os Tantra vêm trazer? Eles vão se basear muito na parte cénica que os Gênesis faziam, e nas suas letras vão buscar muitas influências orientais. O próprio nome Tantra é uma modalidade de meditação que Manuel Cardoso tinha se tornado adepto há pouco tempo, e transportam essas influências orientais para as suas letras. Entretanto, em 1971, tal como ocorreu, ou melhor, antes, em 1969 ocorreu um grande festival que ficou para toda a história. Foi o primeiro festival do Woodstock nos Estados Unidos. Um festival que realçou e mostrou muito dessa cultura do rock psicadélico, do rock progressivo e da própria cultura hippie, do lema paz e amor. Em Portugal conseguiu-se com o mesmo tipo de impacto, e foi a primeira vez que se conseguiram reunir esses grupos do rock progressivo, e também grandes nomes internacionais como o Elton John. O próprio Elton John acabou por tocar com alguns desses grupos, porque gostou tanto de os ouvir, nomeadamente o Quarteto 1012, que fizeram uma versão de uma música de Elton John. E em 1978 o grupo Tantra consegue um grande marco, que é o primeiro grupo de rock português, digo de rock português no seu conteúdo geral, a cantar em português no Coliseu dos Recreios de Lisboa, e que, por sinal, escutou os seus 4.500 lugares. E isso tanto resultou tão bem que no ano a seguir acabaram por ser convidados a ir lá outra vez. Entretanto, neste final desta década de 70, começam a surgir novas tendências musicais. Em 77 começa a surgir a corrente do punk rock, em que eles basicamente se queriam mostrar a sua revolta contra o sistema, mas de uma maneira mais, como é que eu ia dizer, crua. Crua no sentido que o rock progressivo era um estilo de música para músicos, e o punk rock era algo mais de, arrisco-me a dizer, de bairro. Era agarrar na guitarra, eu não sei muito bem, mas começa a tocar, e quanto mais rápido tocar, mais fixe, melhor fica, porque consigo extravasar a minha raiva e consigo transportar a minha raiva para quem me está a ouvir, para mostrar a minha raiva contra o sistema e contra a sociedade. Entretanto, surge outra corrente também, que baseia-se exclusivamente, ou quase exclusivamente, na experimentação dos sintetizadores, dos teclados digitais, e muitos desses grupos rejeitam até a própria bateria, como os Depeche Mode, por exemplo. A corrente do New Wave. E com o surgimento destas novas tendências, parecendo que não, a indústria fonográfica começa a abanar um pouco. E não só por isto, mas depois do 25 de Abril começou a aparecer uma certa rivalidade, em que havia pessoas que apenas gostavam de música de intervenção. Havia outras pessoas que apenas gostavam desta música experimental, rock progressivo. E havia uma pequena minoria que conseguia gostar de ambos. E com o facto de o grupo Tantra, em 1980, lança um álbum, atenção, de realçar que todos estes grupos que eu disse, tirando o Pop 5 Music Incorporated, cantavam em português, e criaram essa moda de cantar em português, e abriram as portas para o rock, para esta nova onda do rock português que surgiu nesta altura, com grupos como o HF, Rui Veloso e etc., chutes e pontapés também. E os Tantra
tem a ideia de nós vamos aproximar mais da New Wave e vamos lançar um álbum em inglês. E lançam Humanoid Flash em 1980. Como de esperar, foi um desastre de vendas, mas o grupo ainda conseguiu aguentar, acabando por encerrar a sua atividade oficialmente em 1981. Depois, na segunda metade da década de 90, Manuel Cardoso, um dos fundadores do grupo, veio pegar novamente e reavivar o grupo com novos elementos, mas isso já são outras histórias. Entretanto, vou-vos mostrar, porque isto está só a falar, acaba por não vos esclarecer nada praticamente. Então vou mostrar um exemplo de um single que fui retirar do arquivo da RTP, um single da banda Perspectiva, que são originários do Barreiro. Foi um dos dois únicos singles que a banda conseguiu lançar. Que com nada se parece, que é espelho por mil liso de uma alma que sofrece, que é como a água do mar numa noite de luar, que é uma estrela cintilante, que é chamamento distante, para despertar, para pôr, que a cantar, desciar, que é uma flauta ouvida e uma canção que não para, que é policial de bem, que é nostálgico lamento, que é grito de alegria, que é dor de natureza, que é um olhar de criança, que é o desespero da esperança. Isto tinha imagem, mas a imagem não se transportou para lá. Não sei porquê. Mas já deu para dar uma ideia da mudança de ritmos ocorridos ao longo da música. E era um pouco isso que ocorria nestas músicas de rock progressivo. Era a utilização de partes completamente diferentes ou substancialmente diferentes umas das outras. De seguida vou interpretar um tema do quarteto 1911 de seu nome, Lendária Aldeia de Dom Sebastião, e depois vou interpretar um excerto da música À Beira do Fim do grupo Tantra. Sebastião,
Pastores e trovadores das regiões naturais afirmaram terem visto, perdido entre os pinhais, Rei Sebastião. Ciganos vindo de longe, falgados desconhecidos, brincando no povo, afirmaram ser eles El Rei Dom Sebastião, e que voltava de longe. Todos foram desmentidos, condenados às mulheres, pois nas praias dos Algarves, trazido pelas marés, encontraram um cavalo, farrapos no cirurgião, pedaços de nevoeiro, a espada e o coração. Rei Sebastião. Depois de Alcácer vir, virado Sebastião, e uma lenda nasceu contra a boca do passado, chama-lhe o desejado, porque nunca mais voltou. É o Rei Sebastião. Sebastião. De seguida vou interpretar só o início desta música à beira do fim do grupo Tantra, porque primeiro, sinceramente falando, não aprendi o resto, até porque esta versão foi uma versão que eu próprio fiz de ouvido, porque não se encontra em nenhum lado, neste caso da internet, quais as harmonias desta música. Então eu próprio, num dia, no improviso, comecei a tocar algo do nada e comecei a cantar a música e achei que soava bem. Então, estimado público, à beira do fim, Tantra. Espero que tenham gostado de me ouvir falar e cantar.
E, como podem notar, a minha voz já está um bocado afetada. Então, agora é a parte em que eu me calo e vós, público, fazem perguntas um a um. Eu anoto as perguntas e no final responderei às perguntas. Pegando aqui naquilo que tu estiveste a falar, uma dúvida que eu tenho e que tem a ver com aquilo que tu estiveste a apresentar e que me surgiu, tendo em conta hoje em dia, e tu certamente conheces, por exemplo, os Linda Martini, os Capitão Fausto, um bocadinho por aí nessa onda, aquilo que nós agora chamamos de música indie, música hipster, um bocadinho por aí, e que tem um nicho de mercado muito interessante em Portugal e que tem muitos fãs, e falo dos Capitão Fausto e dos Linda Martini porque são os mais conhecidos dentro desse nicho indie. Até que ponto é que essas bandas e essa sonoridade vão buscar ao rock progressivo que tu estiveste a falar, e se de certa maneira não é o regressar da sonoridade do rock progressivo agora em pleno século XXI? Se o rock progressivo também não sofre um bocadinho do saudosismo que hoje em dia se vive com a música, com o ressurgimento do vinil, com muitas coisas dos anos 80, anos 70 que vão aparecendo, e que a malta que não viveu esses tempos gosta e vai buscar novamente? Achas que esses exemplos de bandas e que nós temos em Portugal, que nós consideramos hoje hipsters e indies, vão a base de fãs, a legião de fãs, esse rock progressivo que a malta mais nova não viveu e que agora ressurge? Foi uma questão muito interessante, por acaso. A aposta das próprias editoras acaba por mudar também. Hoje em dia tens uma aposta de editoras discográficas muito mais ampla. Ou seja, tens editoras que querem de uma certa forma mexer um pouco com todos os subgéneros de música, apesar de existirem editoras mais vocacionadas para o hip-hop, outras mais para o disco, etc. O contexto acaba por se modificar. Falaste muito bem do regresso ao vinil. Eu próprio sou vítima disso. E que talvez seja um pouco, mas os jovens hoje em dia e as próprias pessoas em Portugal que viveram essa época, eu temo, opinião pessoal, que muitas delas não tenham a consciência musical do que é que se trata, ou seja, se isto é rock progressivo, se isto é punk rock ou se isto é uma coisa qualquer. Acho que, pelo menos falando no caso de Portugal, acho que existe um pouco essa falta de consciência sobre a história da música. Daí também a ideia daí esta apresentação, esta palestra ter surgido dessa necessidade. Quanto aos Linda Martini e aos Capitão Fausto, confesso que conheço melhor Linda Martini, mas não diria que fossem buscar ao rock progressivo diretamente, mas mais talvez ao rock psicadélico, talvez. Mas acabam por ir buscar ao rock progressivo também por essa parte de experimentação. Daí chamar-se um bocado de denominar-se a essas bandas de rock experimental ou indie experimental, algo assim. Em casos internacionais tens, por exemplo, os Biffy Clyro, que também são apelidados de rock experimental numa fase mais anterior. Mas sim, eu acho que sim, eu acho que vão buscar influências direta ou indiretamente esse tipo de bandas, essas bandas dos anos 60 e 70 do rock progressivo e do rock psicadélico. Arriscavam mais ao rock psicadélico do Woodstock e toda essa mensagem de bandas como os Jefferson Airplane e tantos outros. Não sei se respondi de uma maneira ou de outra. As rock festivais que tu falas,
mas também pegando noutras sonoridades que surgiram. Tu és da opinião que cada sonoridade tem o seu tempo ou que as coisas se podem reciclar e ressurgir numa outra altura? És apologista de que neste caso, que segmentação? Cada coisa tem o seu tempo ou podemos falar, em 2025, podemos falar no ressurgimento do rock progressivo de uma outra forma, mas com os mesmos itens que tinham nos anos 60 e nos anos 70? Ser uma resposta só forte. O rock progressivo existe atualmente, continua a existir, mas a diferença é que certas bandas nesta época conseguiram ter uma cobertura mediática e inclusive participar no festival da RTP da canção. Hoje em dia é um estilo que é descartado, mas ainda assim tens grandes nomes internacionais, não só no rock progressivo como no metal progressivo. Tens, por exemplo, eu acho que vou-te dizer nomes e tu vais conhecer, ou pelo menos já ouviste falar. O Path é metal progressivo e rock progressivo, Tool, Dream Theater, Symphony X, entre muitos outros. E a minha opinião, respondendo diretamente à tua pergunta, a minha opinião, eu sou da opinião de que um estilo de música nunca tem um princípio e um fim. Vai-se reciclando, sempre com novas características que acabam por fazer com que um estilo de música que antigamente era denominado desta forma, com a obtenção de novas características, passa a ser denominado de outra forma. Mas sim, sou apologista de que a música se recicla. E ainda mais porque eu acho que é muito difícil tu hoje em dia criares algo inovador se não fores buscar essas correntes mais antigas, ou mesmo correntes da música clássica como o barroco, por exemplo, estou-me agora a lembrar, e misturares com sonoridades, com novas sonoridades para criares algo novo. Se não for dessa forma, acho que muito dificilmente conseguirás criar algo novo, sem fazeres essa reciclagem. Porque os próprios estilos que hoje em dia existem foram uma reciclagem de outros estilos anteriores. Mas é a minha última pergunta. Pegaste na questão de rock progressivo ainda hoje existir e ser um elemento descartável no mundo da música atual. E por isso te pergunto se o rock progressivo, de certa maneira, para ser hoje um elemento descartável, tendo em conta que por aquilo que tu apresentaste aqui foi um elemento importante na história da música, que fez parte da vida de gerações, se o rock progressivo não soube vender da mesma forma como a música pop se vendeu. Nós todos sabemos que a música pop hoje em dia domina as tabelas e domina as views no YouTube e domina os headlines de um festival. Se o rock progressivo não se soube vender, ou melhor do que isso, não se quis vender, de forma a não chegar a um grande público. E se esse chegar a um grande público, tirava a essência daquilo que é o rock progressivo. Não sei se me estou a fazer entender. Ele acabou por se modificar de forma a conseguir alcançar mais pessoas. Mas como eu tinha dito há bocado, os contextos vão mudando. E a aposta discográfica também vai mudando. O problema não foi o facto de o rock progressivo não se conseguir vender. O problema foi ele não se conseguiu vender mais ainda porque tinha demasiados elementos contra essa expansão. Elementos que cortavam as pernas, vulgarmente falando, e não deixavam expandir-se mais. Porque se formos a ouvir certas músicas, hoje em dia nós achamos que isto é super comercial. É super comercial, isto devia vender bem e chegar a várias pessoas e isso tudo. Mas como havia tantos fatores
contra, servir de obstáculo, o rock progressivo acabou por se afogar nessa tentativa de expansão. E o fator que foi mais importante nesse afogamento foi o facto das editoras não apostarem no rock progressivo. Apesar das transformações ocorridas nos grupos de rock progressivo, por exemplo, os Tantra moldaram-se à nova tendência da New Wave, mas ainda assim as editoras discográficas não apostaram. E toda a gente sabe que se não houver um rendimento, o dinheiro não cai do ar nem se semeia como as árvores ou os frutos. E então as bandas acabavam por ou seguir carreiras a solo num registro completamente diferente, como aconteceu com o José Cid e com o Armando Gama, ou cessavam completamente atividades. E outro fator muito importante em Portugal foi o serviço militar obrigatório, porque muitas das bandas acabavam por se desfazer, por se desmembrar, porque os elementos-chave, ou a maior parte dos elementos constituintes dos grupos, eram obrigados a cumprir serviço militar. E como a maior parte deles arranjavam sempre maneira de fugir do país, como foi o caso do Tosé Brito, que acabou por fugir para a Inglaterra e residir lá em 72, acabava por desmembrar os grupos, ou seja, não sei se me estou a fazer entender, mas eram demasiados fatores, quer monetários, quer sociais, políticos sociais, que fizeram esse bloqueio. Acho que não sei se respondi. Se o Bruno tem noção quantas bandas ainda existem em Portugal que estão nesta linha de música no rock progressivo, na atualidade? Eu por acaso já fiz um inventário sobre isso. Ainda bem. Mas não, confesso que não, pelo menos no inventário que eu consegui fazer, as bandas de rock progressivo que existem hoje em dia em Portugal, a maior parte delas resulta de projetos de estúdio de amigos ou colegas de escola que pensaram, que encontraram, tal como eu disse, existe uma falta de conhecimento sobre estas correntes mais antigas da música, e então esses jovens, com esta parafernália toda da internet, tal como eu, descobriram estas correntes mais antigas, ficaram entusiasmadas pela sonoridade e por ser algo completamente diferente do que se ouve hoje em dia, e ainda mais por muitas das músicas que pensavam que foram êxitos nos anos 80 e que ainda se ouviam nos anos 2000, pensavam que era uma música pop banal, e depois vão descobrir que não, isto pertencia a esta subcultura, a este subgénero musical, e a este subgénero musical utilizava isto assim, e depois vão ouvir novamente com uma atenção renovada e começam a perceber, realmente isto aqui é diferente disto aqui, e isto é diferente do que costuma fazer-se de normal. Mas eu faria uma estimativa de que eu tenha conhecimento de bandas de originais, não de versões, porque versões existem em um N de bandas de tributo a Pink Floyd, por exemplo, mas eu arriscaria a dizer, assim, números redondos, menos de 10. Menos de 10. Em todo o país eu acho que menos de 10. Por acaso há uma banda que
que eu dou-me bem com os elementos, uma banda ali de Santarém, que eu pessoalmente conhecendo, eu próprio conhecer a banda e ter visto a banda, é a única banda que conheço, que são os Flask, que funcionam muito nessa forma mais pura de fazer o rock progressivo, que é como eles começam a tocar e quando começam a tocar, que era o mesmo que estes grupos faziam, numa só música conseguem transportar o público, o ouvinte, para um universo diferente, ou seja, consegue prender o público e o público está ali atento a ouvir e parece que faz uma viagem por diferentes sonoridades e tudo isso. E é com tristeza que eu faço essa estimativa devem existir, que eu tenha feito a estimativa devem existir por cerca de 10 de rock progressivo, mesmo rock progressivo. Força. Corremos o risco de realmente falarmos aqui em reciclagem deste tipo musical, deste género musical, corremos o risco de desaparecer mesmo ou virá outra gente com outra vertente, melhorar mais este tipo de música? Como se costuma dizer, Sr. Presidente, a esperança é sempre a última a morrer. Se eu acredito muito nesta nova geração de adolescentes, não, mas acredito numa minoria desta nova geração de adolescentes. E tal como essa minoria dos anos 60 e 70, mesmo sendo uma minoria, eu acho que conseguindo os apoios necessários e sabendo fazer a coisa da maneira certa, que é possível essa reciclagem. Mas também pegando um pouco nas questões do Ruben, essa reciclagem vai ser um pouco mais difícil porque hoje funcionamos, a cultura de massas surge nesta época, em Portugal não tanto, porque ainda vivíamos sobre o regime autoritário, mas hoje funciona muito por uma questão de cultura de massas. E infelizmente afirmo que hoje em dia a cultura de massas opta mais por apostar no fácil e não no talento, que é algo subjetivo, atenção. O talento é algo subjetivo a cada pessoa, porque para mim eu posso achar que um grupo ou um artista a solo que tem muito talento, aquele gajo é bestial, é espetacular e tal, e a minha companheira que está ao meu lado dizer-me que aquele gajo não presta, não tem qualidade nenhuma, não vejo talento nenhum. Isso é muito... Esse facto é subjetivo, mas de uma forma generalista faço, ou pelo menos pessoalmente faço essa afirmação, que, ou seja, eu acredito que se consegue fazer essa reciclagem, tanto que se tem feito sempre ao longo do início da década de 20 e mesmo no final, mesmo falando em música erudita, mesmo falando em música clássica erudita, foi sofrendo sempre reciclagens. Os românticos foram buscar ao barroco aquilo que não encontravam no clássico. Os pós-modernistas foram buscar ao barroco aquilo que não encontraram no clássico ou no romântico. Essa reciclagem sempre foi feita de maneira direta ou indireta, ou seja, superficial ou subliminar.
o exemplo que deu do José Cid e da lenda do Dom Sebastião, essa peça do José Cid, essa canção do José Cid tinha todos os elementos para ser apreendida pelos PIDs. Portanto, isso só prova que realmente os PIDs, os bufos, eram, do ponto de vista intelectual, o mais ignorante que podia haver. Porque o José Cid, no fundo, estava a dizer Dom Sebastião, vem cá para nos salvar desta ditadura. Desse ponto de vista, acho que esse exemplo está muito bem feito. Isso está, até porque a música é muito bonita. A música diz inclusivamente que quando o Dom Sebastião chegar ao Algarve vai ser logo condenado. Portanto, havia ali uma data de indícios que eles não... aquilo era tudo menos uma lenda. Eu acho que a lenda foi um bocado mais invenção do José Cid, não era uma coisa que estava toda na cabeça das pessoas. Depois, outra coisa gira, eu acho que à medida que vou ouvindo estas coisas, e gostei muito de ouvir esta palestra sobre uma coisa que eu conheço tão pouco, isto tem muito a ver com uma época, não é? Estas músicas têm a ver com uma época em que tem a ver com o crescimento das cidades, tem a ver com a própria nova poesia que se fazia por novos autores. Lembro-me muito de um autor chamado Allen Ginsberg, que foi muito contestado. Aliás, a obra dele teve em tribunal por ele começar a falar de coisas que anteriormente não eram faladas. E esta nova linguagem chega até a estes estilos musicais, que anteriormente seriam completamente impensáveis. Um estudioso de música, se calhar mais clássica, dirá que isto faz parte de uma época em que há uma desconstrução musical, não é? Há épocas em que a música se constrói, depois eu não acho nada disso, portanto acho que são novas formas de música, e porquê é que são novas formas de música? São formas de música de pessoas que gostam desta música, portanto uns gostam de uma coisa, outros gostam de outra, não há músicas, desse ponto de vista não há música melhor nem música pior, não é? E foi muito bom, e gostei muito de ouvir aqui este bocadinho que tivemos aqui tão bem. Obrigado. Só por acaso, eu faço só vai ficar uma pequena coisa. A Lenda del Rei Dom Sebastião, o José Cid depois aproveita a Lenda del Rei Dom Sebastião, modifica ligeiramente a letra na sua carreira a solo, mas ela é feita dentro do Quarteto 1111, ainda com a sua primeira formação. Eu por acaso faço uma interpretação diferente da Lenda del Rei Dom Sebastião, mas gostei muito de ouvir a sua interpretação. Eu tal como alguns, pelo menos um outro autor, faço a interpretação de que a Lenda del Rei Dom Sebastião é um bocado como nós estamos aqui à espera de um Salvador que não vai vir e basicamente o regime está-nos a iludir a cabeça, porque o próprio Salazar representava-se muito como o salvador da pátria, vestido de Dom Afonso Henriques, de espada e descuido e tudo isso, e como o desejado Dom Sebastião. Eu faço a interpretação mais dessa forma, mas acaba por combinar as duas coisas. Eles optavam por pegar nestes temas da história de Portugal, neste caso dos descobrimentos, exatamente para dar essa noção que as pessoas ouviam, ou o público menos atento ouvia, não prestava muita atenção, e o próprio regime ouvia e estes indivíduos fizeram uma música de enaltecimento ao nosso Portugal. Muito bem, muito bem. Quando na verdade era exatamente o contrário. Mas quando sai o primeiro LP
A Lenda do Rei de Dom Sebastião foi um EP, ou seja, um registro fonográfico com uma duração mais curta, mas quando eles conseguem lançar um álbum mesmo, o álbum Quarteto 1111, o homónimo, eles tiveram 11 das suas canções foram vetadas pelo lápis azul, pela censura. O tema que eu me lembro melhor é o Mãe Negra, porque nesses temas fazia-se uma crítica ao racismo, à guerra colonial e a toda essa panóplia que se vivia na altura. E acabaram por... Aí os Speed já não foram tão burros, porque os próprios temas eram mais explícitos. Esse LP acabou por ser retirado completamente do mercado pela PID. Por isso, houve momentos em que a PID não foi tão ignorante. Mas sim, de uma forma geral era um bocado.